Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser então nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos as dificuldades que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Hoje o nosso tema versa sobre o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, da lei de justiça, de amor e de caridade. Iniciarmos nossos comentários, vamos refletir sobre algumas coisas genéricas que é importante nós conhecermos. Nós somos movimentados, direcionados por três forças básicas: a vontade de Deus, a lei de Deus e, de acordo com o que os Espíritos colocam no Livro dos Espíritos, a força das coisas. Aparece mais ou menos 6 vezes no Livro dos Espíritos esse termo, a força das coisas. A vontade de Deus é soberana, é a inicial. Nós, para agirmos dentro da vontade de Deus, devemos procurar fazer sempre tudo de boa vontade, sem qualquer reclamação ou sem qualquer peso para a sua realização. Nós estamos atualmente submetidos à lei de Deus. A lei de Deus, ela na verdade nos conduz, nos redireciona, corrigindo certos desvios que nós apresentamos em nossos comportamentos. Nós, às vezes, temos do hábito, e lemos até na doutrina, castigo de Deus, Deus pune. Deus não pune nem castiga ninguém. Não existe punição nem castigo na obra da criação. O que nós temos é direcionamento, disciplina, de acordo com as nossas possibilidades de realização daquilo que nos é confiado. Dentro disso, nós vamos observar também o seguinte: nós conhecemos muito uma lei chamada lei de causa e efeito. Outra lei chamada lei de ação e reação. São tantas as leis que às vezes nós ficamos difícil saber ordená-las, coordená-las, organizá-las dentro de uma linha de aplicação e de importância que ela representa. A lei soberana maior é a lei de Deus. Quem diz isso para nós é Jesus, está no seu Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então essa é a soberana, é o que nós temos que fazer.
A lei de Deus está na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então carregamos ela dentro de nós. Ela está dentro conosco e nós temos realmente um referencial para podermos seguir. Dentro desse aspecto, a lei de causa e efeito, ela é aplicada por aqueles que nos dirigem. E nós, a lei de ação e reação, é submetida sobre nós que cometemos deslizes. Só para nós termos uma noção sobre essa relação entre quem determina e quem sofre a ação da determinação, Jesus, conversando com os fariseus, doutor da lei, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os judeus, e o evangelho ainda diz, aqueles que creram nele, quer dizer, acreditavam nele, mas quando eles ouviram isso, eles se sentiram até ofendidos, porque eles não aceitavam a supremacia romana no comando dos seus destinos. Então ele diz: como dizeis, seremos livres? Não somos escravos de ninguém. Jesus calmamente só respondeu o seguinte: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, traduzindo para o nosso dia a dia, nós somos escravos dos nossos erros. Nós somos escravos dos nossos erros. Então nós temos que começar a mudar alguns aspectos de comportamento nosso no dia a dia, como por exemplo, existe um hábito em nós que pode ser classificado de transferência de responsabilidade. As coisas não dão certo, ou eu tinha um planejamento e alguém atrapalhou e disse: se não fosse fulano, se não... Gente, esse se, nós nos eximimos de culpa e transferimos para as outras responsabilidades, esquecendo que Jesus diz: todo trabalhador é digno do seu salário. Muitas das vezes a recompensa não é a que nós esperamos aqui, e sim do outro lado. E quando nós perdemos o controle, nós perdemos a recompensa não só aqui, mas também do outro lado. E sobre isso, nós vamos ver uma questão 873, ela é apenas um pequeno comentário, que às vezes nós lemos algumas respostas, ela está tão clara que parece que não tem nem que comentar. Mas é importante, no aprendizado, verificarmos certos detalhes, que às vezes aquilo ali é o ponto que nós precisamos meditar sobre ele. Kardec pergunta o seguinte: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Que vai passando de ideia para ideia, de conhecimento para conhecimento, acaba aquilo ali sendo absorvido pelas civilizações e nós passamos a comportar naturalmente, porque é um condicionamento que nós sofremos. Aí nós começamos a perceber o primeiro detalhe do nosso sistema de aprendizado: nós aprendemos por repetição. Nós aprendemos por repetição. Não importa o estágio ou o nível espiritual que nós estejamos vivenciando, há sempre uma repetição em nós, para nós podermos aprender. Uns mais rápidos, outros mais demorados, mas será sempre por repetição. Compreendemos por comparação e fazemos por determinação. Não basta querer, tem que ser determinado para conseguir. Só um exemplo sobre esse aprendizado por repetição. Quem tiver criança em casa de 1 aninho vai entender isso. Criança com 1 ano começa a gaguejar as primeiras palavrinhas. Aí fica em cima dele lá, o papai e a mamãe. Fala aí, filhinho, papai. Mamãe. Papai. E ele fica fazendo aqueles olhinhos, né, querendo repetir, reproduzir, e continua repetindo. Meses, semanas e semanas repetindo em cima dele. Até que um dia ele diz: ele falou mamãe. Depois que ele fala mamãe ou papai, aí junta avô, avó, tio, tia, tudo em cima dele. Fala aí, tio, só tio. Começa, percebe isso? 5 anos ele está falando tudo. Praticamente tudo com 5, 6 anos. Vai para a escola, sabe falar, mas não sabe ler nem escrever. Aí tem que repetir tudo de novo. B-A, ba. B-E, bé. E vai repetindo até aprender a juntar as letrinhas, depois as palavras para formar frases. Depois que nós aprendemos, nós esquecemos como foi o método que foi utilizado, que ele torna-se automático em nós, mas é assim que acontece. A tabuada é mais fácil para a gente identificar esse sistema de aprendizado. O professor disse para nós o seguinte: semana que vem eu vou tomar a tabuada do 6. Aí, quem não souber vai ficar de castigo.
Pronto. Essa é a arma que o professor tem. Aí nós já abrimos uma noção dentro da doutrina de compreensão. Nós nos movimentamos por 3 situações que realmente nós tememos. Em primeiro lugar, está castigo. Com medo do castigo nós fazemos a maioria das coisas. A segunda é recompensa. Pela recompensa nós nos estimulamos a fazer. E o último, que deveria ser o primeiro, um dia será, é virtude. Nós fazemos porque tem que ser feito. São pequenos detalhes que nós vamos observando na nossa conduta. Então, o aluno que vai aprender a tabuada dos 6, pede alguém para tirar a tabuada dele, para ver se ele está sabendo, para não ficar de castigo. Ele diz: tio, tira a tabuada, o professor vai pedir na semana que vem, não sei se você é chamado primeiro ou não, e eu não quero ficar de castigo. Qual é a tabuada que você está aprendendo? A dos 6. Aí ele pergunta: quanto é 8 vezes 6? Ele diz: não, tio, é do 6, não é do 8 não. Nem percebeu que tá 6 vezes 8, não tem raciocínio. Aplica-se também esse método de repetição em doutrina. Simão Pedro chegou para Jesus e perguntou: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, Simão, 70 vezes 7 vezes, ou seja, repete até aprender. Repete até aprender. Que depois que aprende não esquece mais. Interiorizar dentro de nós. Então, dentro disso, na pergunta de Kardec, sobre se são as ideias adquiridas ou não, aí diz para nós: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. O detalhe dessa resposta está na seguinte palavra, olha só: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. A palavra revolta, existe 3 coisas que nós temos que evitar de qualquer forma termos esse comportamento: revolta, desespero e remorso. Revolta, desespero e remorso. Mas a palavra está aqui sim, e o perigo é isso. Nós, normalmente, como temos tendência a perder o controle, se está escrito aqui: mas os espíritos colocaram, então se eles disseram, porque é natural eu me revoltar. Quando eles dizem para amar o inimigo, a gente não leva a sério. Quando eles recomendam orar pelo que persegue calunia, também não considera. Mas quando diz que a revolta vale a pena, está dentro, aí eu concordo. Então nós temos que começar a ver isso. Repara bem, na 115, nós justamente estamos nessa situação que nós estamos vivendo, justamente por revolta. Lá diz na 115: a cada um de nós Deus deu determinada tarefa. Uns aceitam sem murmurar e alcançam mais rapidamente a felicidade prometida. Outros se rebelam, se revoltam, e para esse a eternidade é mais longa. Então olha onde a revolta nos colocou. Então nós temos que trabalhar contra essa revolta. É treinamento, é repetição, é esforço. Não tem condições de ninguém nos auxiliar, porque nós temos que aprender a dominar os nossos impulsos. Dentro disso, nós temos que trabalhar a resignação, a submissão. A resignação e submissão, elas têm que ter um pequeno detalhe, porque às vezes a pessoa diz: mas se é vontade de Deus, eu tenho que me resignar mesmo. Fazer o quê? É vontade dele. Olha, na verdade o que acontece conosco não é a vontade de Deus, é a lei de Deus, porque nós não soubemos realmente respeitar a sua vontade. Então, dentro disso, tem pessoas que dizem: não, eu não vou nem me esforçar, porque se é a vontade dele, fazer o quê? Essa atitude não é de resignação, é de acomodação. Nós temos que lutar para mudar de postura, mudar de comportamento, sem revoltar, sem desesperar. Por que nós falamos revoltar e desesperar? A revolta é o nosso inconformismo justamente com a justiça. Está errada. Então eu fico revoltado. E o desespero é achar que eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Nós falamos em protetores, amigos espirituais, mas quando enfrentamos a dificuldade, parece que nós estamos sós. E o remorso é um sentimento de culpa desequilibrado que abre brecha para perseguidores atuar sobre nós. E é um sentimento que nós sentimos quando parece que não tem conserto que eu fiz. Sempre terá. Ninguém sai daqui até que pague o último centavo. Dentro disso, na lei, existe uma dificuldade, nós temos percebido isso, quando eu digo nós, analisando a nós próprios. Ocorre o seguinte: nós temos uma ideia de progresso contínuo
e parece que está atrás de nós é ultrapassado. Então nós estamos num momento muito mais imponente, importante do que foram outras eras. Repara bem o detalhe. Nós temos que começar a verificar o seguinte: como as coisas funcionam, em que direção nós estamos. Tem uma frase de Jesus que nos leva a isso. Ele diz o seguinte: perguntaram a ele, como pode saber tantas coisas se não tivesse escola alguma? E Jesus diz, a minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Então vamos pegar essa frase de Jesus: a minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Então, quando nós falamos minha doutrina, é aquela que nós aceitamos com nós. Não fomos nós criamos, nós aceitamos. É o que Jesus também disse no seu evangelho. E aí nós vamos pegar outro item do próprio livro dos Espíritos, sobre os atributos da divindade, e lá diz, Deus é imutável. Se ele sofresse alterações, não teria estabilidade às leis que regem os universos. Então vamos reunir as duas informações. A imutabilidade do Criador não se modifica, nada, nada, nada. Nós às vezes, Deus está alegre comigo. Gente, isso é modificação, não existe isso. São expressões que nós usamos para dizer que nós estamos achando que nós fizemos grandes coisas e Deus já está muito alegre e contente conosco. Deus vai te castigar, Ele não está contente contigo. Nós às vezes tratamos, quando nós falamos esse Deus, não é o Criador. O Criador é imutável, não se modifica. Se Ele não se modifica, e Jesus que é Jesus, diz que a doutrina que Ele tem não é dele, mas daquele que enviou, isso significa para nós o seguinte: se Deus é imutável, essa doutrina é desde o início da criação. É desde o início da criação essa lei. Então significa o quê? Nós confundimos às vezes evolução intelectual com evolução espiritual. A evolução intelectual está aí a olhos vistos para nós. Ninguém pode dizer o contrário. Só que nós estamos viajando em direção ao lugar de onde nós saímos, estamos voltando para casa. E se no meio do caminho, que ainda não chegou, nós estamos deslumbrados com tudo isso que nos cerca, imagina lá onde nós vamos chegar. Que conquistas não tem lá, não existem lá. Que grandiosidade não é o lugar onde Jesus diz, vou preparar-vos lugar. Então nós estamos andando justamente, voltando para onde de um dia nós saímos. Estamos deslumbrados pelo que nós estamos vendo na estrada, mas vai aumentar até o dia que nós chegarmos lá de onde nós já saímos e que tinha tudo isso desde o princípio e que nós fomos separados dele momentaneamente. Dentro disso, nós veremos o seguinte, o amor e a justiça são dois caminhos. Interessante que nós temos alguma dificuldade também de relacionamento com os nossos pares, seja numa comunidade como essa que nós estamos, seja na nossa família ou local de trabalho. Por quê? Nós, no estágio que nós estamos, nós temos dois caminhos que nós desenvolvemos. Ou vamos pelo caminho do amor, ou pelo caminho da justiça. Nós afirmamos isso porque Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma frase no livro Garimpeiros do Além que diz o seguinte: se estudarmos seu evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Jesus, conversando com os fariseus daquela época, ele dizia o seguinte: vocês não creram em João, pois João veio pelo caminho da justiça. Então, João veio pelo caminho... Olha, se um veio pelo caminho da justiça, outros vêm pelo caminho do amor. Nós carregamos justiça e amor em nós. O que diferencia é que em alguns de nós prepondera mais a justiça, a razão, do que a emoção e o amor. Seria uma proporção, talvez, em alguns 60% a 40%. Predomina sobre nós. Podemos perceber isso também nas próprias bem-aventuranças que Jesus nos legou. Repara bem, ele coloca 9 bem-aventuranças para nós. Nessas 9 bem-aventuranças, duas, elas têm o mesmo final. As demais têm um comportamento diferente e uma recompensa diferente. Mas nessas duas tem comportamentos diferentes, resultados semelhantes, iguais, que é o nosso destino final. Onde é que está ela? A primeira que ele coloca para nós no Sermão do Monte. Bem-aventurados pobres de espírito, que destes
é o reino dos céus. É uma das bem-aventuranças que está no presente do indicativo. É conquista realizada. Bem-aventurados pobres de espírito, que destes é o reino dos céus. E a outra que dá o mesmo destino é quando ele coloca: bem-aventurados que forem perseguidos por amor à justiça, porque desses é também o reino dos céus. Então, pelo amor e pela justiça chegamos lá. Quando chegarmos lá, as duas forças têm que estar equilibradas em nós. Mas até lá, o que ocorre? Nós aqui, por exemplo, podemos ter alguns que são mais ligados pela razão racional, outros emocional. Quando nós estamos frequentando a mesma casa, até respeitamos o caminho de cada um. O problema é quando nós temos a ver na nossa casa alguém que às vezes tem uma conduta boa, tranquila, serena, ajuda todo mundo, mas não tem a visão, às vezes, misericordiosa que nós temos. Ele é severo. Ah, não, você não pode ser desse jeito. Você tem que realmente ser... Não pode ser assim. Olha, Jesus não disse para nós ajudarmos o pequenino. E às vezes é aquela linha dele, do trabalho. É o racional. O problema todo, seja no amor ou na justiça, é o desequilíbrio nosso nas atitudes, nas intenções da aplicação. Porque aquele que às vezes é misericordioso em excesso, ele impede das pessoas fazerem as coisas, quer fazer tudo para todo mundo, não deixa ninguém fazer nada. E o da razão, ele é tão severo que às vezes pisa em cima da iniciativa e não deixa a pessoa se erguer para fazer alguma coisa. Então, são posturas que às vezes nós tomamos de extremismo, que nós carregamos isso de imposição da nossa vontade, porque nós achamos que nós estamos certos. Esquecendo que o Criador, que não tem erro nenhum, não nos impõe coisa alguma. Então nós temos que nos espelhar realmente nessa linha de conduta. Tem uma questão aqui do seguinte: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando uns justos do que outros parecem justos? Porque nós vivemos aqui no planeta em níveis de elevações diferenciadas. Kardec chama a nossa atenção sobre isso na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Conhecer a escala dos espíritos é, de certa forma, a chave da doutrina. E aí fica a dificuldade nossa de compreensão. Nós estamos num planeta, somos regidos pela lei. Aqui no planeta nosso, a lei natural, a lei dos homens, aliás, ela tem atenuantes, tem agravantes, mas normalmente a pena está de acordo, o julgamento está de acordo com o ato que a pessoa pratica. Na lei divina, Jesus colocou para nós o seguinte: que lá mais será cobrado a quem muito mais foi dado. Então nós somos responsáveis pelo nível de elevação que nós já alcançamos. Aqui nós consideramos o nível pela idade cronológica, não espiritual. Vemos isso nas escolas. Quem é professora sabe disso. Entra uma turma de 40 alunos de 7, 8 anos, 10% aprendem rapidamente, 10% não aprende nada e os outros 8% ficam navegando naquele intermédio ali. Dá a impressão que uns são muito interessados, outros são desinteressados. Não, é a bagagem que já trazemos dentro de nós. Para uns é apenas recordação, outros é memorização. E nós, infelizmente, não temos como mensurar e classificar essas pessoas. Nas nossas famílias também encontramos isso, esse tipo de comportamento. Então imagine, por exemplo, uma família que recebe espíritos de envergadura e vem um ou dois para aprender com eles. Deveriam ser estimulados ao aprendizado. E às vezes nós sufocamos essas pessoas. Você não se interessa por nada. Gente, nós falamos, você não presta atenção. E às vezes nós não percebemos que ele não tem nível de elevação. Nós temos que aprender a respeitar essas limitações. E temos alguns chavões que nós aplicamos que não é estímulo nenhum. Por que você não faz que nem seu primo? Percebe? Por que você não é com o irmão? Então essa criança, às vezes que está, ele veio para receber apoio, ajuda, auxílio nosso. Só que nós não estamos estimulando, nós estamos submetendo a uma capacitação que ele começa a perceber: eu não sou capaz. Todos nós somos capazes. E é muito comum, esse espírito que vem, não é que ele esteja sem recursos de conhecimento. Às vezes nós estamos sofrendo um processo de limitação. O conhecimento está em nós, mas não temos acesso a eles, porque nós falimos em outras jornadas.
Então, esses aspectos nós às vezes não percebemos. A própria paz que nós recebemos hoje, aqui quando nós chegamos, fala sobre isso, nos reporta aquilo que Jesus diz: se um dos teus membros for motivo de escândalo, é melhor que eu arranque e lance fora de ti, pois é melhor entrar na vida sem um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ou seja, é melhor realmente você entrar limitado do que perder novamente uma chance. Então, são coisinhas que nós vamos tendo, né, que atender. Por outro lado, na escala dos espíritos, nós temos dois tipos de comportamentos, de impulsão que nós temos: tendências ou características. A tendência característica, ela deve ser observada da seguinte forma: como nós somos divinos, de origem na criação, então tudo aquilo que estiver dentro da lei ou da vontade de Deus é característica nossa. Aquilo que estiver contra é tendência nossa de não respeitar nem a lei nem a vontade. É tendência nossa, somos livres para isso. Nós não temos livre-arbítrio? Usamos. Só que devemos recordar uma coisa: é a vontade de Deus que é soberana. Jesus que disse: ninguém alcançará o reino dos céus se não fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí nós recordamos uma frasezinha muito antiga que a gente ouvia muito comum quando era jovem, começava a trabalhar, que dizia o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com ele é a mesma coisa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se ele é imutável e não muda, quem tem que mudar? É só raciocinar, gente. Se ele não se modifica, quem tem que modificar? Somos nós. Simples. Somos nós. Normalmente, às vezes, nós não achamos nem que ele tem que mudar. Quem tem que mudar é os outros. Os outros têm que se modificar. Não. Somos nós que temos que fazer a nossa modificação. Nós temos um caso aqui, o seguinte: 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Só pegamos uma frase, só que interessa para nós: o de viver. Esse é prioritário, viver. Nós temos que viver. Esse é o primeiro. O que acontece na questão sequenciada? Na 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? E Kardec disse: sim, se juntou, construiu dentro da lei, sem prejudicar ninguém, ele tem o direito de defender. Defender é uma coisa, mas defender sem expor-se. Existem pessoas, está dentro do patrimônio, que colocam a sua vida em risco para defender um patrimônio. Perde a vida para defender um patrimônio. Temos visto aí no noticiário. Existe uma coisa chamada prioridade. Prioridade está no Evangelho, no Sermão da Montanha. Jesus coloca da seguinte forma para nós, essa prioridade: não é a vida mais do que o alimento? Então a vida é o principal. E o corpo mais do que as vestes? E veja na prática como é que nós agimos com isso. Nós expomos a nossa vida por causa do alimento. Um carro, relógio. Olha, o pior não é isso. 25 centavos numa roleta de um ônibus já tirou a vida de muita gente. Ah, não, mas o que é meu? Gente, não temos nada. Nós temos que ter cuidado, repensar isso daí. Não, eu vou até as últimas consequências. Eu posso até não perder a vida, mas vou arrumar um monte de inimizade. E esquecendo que Jesus diz: não há maior amor do que esse, dar a vida por um amigo. Fazer um amigo. Não é só pelo amigo, não, para fazer um. Conquistar um. Essa é a lei do amor. E por que não da justiça? Porque quando nós nos dedicamos a tal ponto, a justiça se incumbe de realmente nos premiar no nosso esforço. É aí que ela se aplica. Nós, por exemplo, mergulhamos para uma experiência aqui, lá em cima, quando pegou Messias, você precisa acertar umas continhas, você vai ter dificuldades. Ah, não, mas se vocês me ajudarem, eu vou. Vem, chegamos aqui, dá aquela névoa na nossa
memória do passado, que é o esquecimento do passado. Aí nós somos alimentados de outras informações já aqui. Estuda para ser alguém na vida. Você tem que mandar, você não tem que mandar por ninguém não. Aí eu tenho que mandar. E a minha experiência talvez foi vir para obedecer e não mandar. Então nessa hora eu fico inconformado e luto contra realmente aquele planejamento, porque eu fui educado para mandar, dar ordem, ser gerente, se possível até o dono, e não me conforme a mente. E o pior, às vezes, né? Gente, ainda se fosse melhor do que eu até aceitava a ordem. Mas é o inconformismo nosso. E repara bem, vamos raciocinar. Trabalhava numa empresa e ali a gente começou a observar o seguinte: as pessoas chegavam no banco, tinha um gerente lá conversando com 3, 4 pessoas, não atendia ninguém, só os 3, 4 ali. E o outro gerente que atendia o povão, a fila imensa para falar com ele. Gente, o gerente não faz nada. Eles chegam lá reclamando. Olha, 2 horas na fila e um gerente lá sem fazer nada, só batendo papo lá, dando risada, contando piada, e o outro lá se sacrificando para atender a fila imensa que estava lá. Pô, como é que pode? Vou reclamar na diretoria do banco. Não vai não. Sabe por quê? Normalmente, às vezes, acontece isso mesmo, as oportunidades. Eu, às vezes, não tenho relação nenhuma, mas eu me esforço, trabalho, me dedico. Aí, pelo meu esforço, alguém me recompensa e diz: olha, Messias, você vai ser gerente. Pelo meu esforço. Um gerente do banco é captação de recursos, não é isso? Aquele outro, não, vem cá. Você está na praia todo dia aí? O pai é milionário, amigos milionários. Vem trabalhar comigo. Um telefonema dele, ele coloca vários valores na conta para cobrir uma necessidade que o banco tiver na hora. Ó, coloca aqui, a semana que vem você tira. É só aplicar. Depois você tira. Estou precisando, sério mesmo. Tá bom. Que hora você vai mandar? Agora? Tá, cá. Estou aguardando. E vem 500 milhões, 600 milhões, 100 milhões. Nós 100 reais, 200 reais, coisa desse tipo para cobrir a conta. Então aquele ali, gerente, com aquele grupinho ali, mantém a estrutura, interesse principal do banco, às vezes. Nós não percebemos isso. A importância na tarefa que realiza. Nós devíamos agradecer que pelo esforço que nós fizemos, nós temos uma posição semelhante. Não no resultado maior, mas pelo menos no cargo que nós ocupamos. Isso é uma conquista nossa, não do que nós detemos. Isso nós deveríamos agradecer. E às vezes nós ficamos maldizendo por isso, reclamando por isso. Sobre direito de propriedade. E aí nós começamos a verificar uma coisa. Direito de propriedade. Olha só que pergunta aos espíritos, né? Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui a propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. A lei dos homens e a lei divina. São duas leis que nós estamos subordinados a uma quando estamos aqui e na outra do outro lado. E nas duas quando estamos aqui também. Que ela aplica sobre nós o tempo todo. Agora vamos dar uma analisada. Já leram o nosso lar, não já leram o nosso lar? Vou ler para vocês, para quem... Alguém não leu o nosso lar aqui, não? Não? Então vamos lá. Olha só em nosso lar. O André Luiz, só para abrir um parênteses, o André Luiz, ele faz alguns reparos dentro da doutrina, que nós temos que estar um pouquinho mais atentos quando lemos a obra dele. Nós falamos aqui sobre o esquecimento do passado, não é isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: o esquecimento do passado só ocorre durante a vida carnal. Desencarnado, o espírito recobra todas suas informações. Aí o André Luiz vai conversar com Dona Laura e faz uma pequena correção para nós. Ele chega lá e diz: Dona Laura, ele não diz nem Dona Laura, Senhora Laura, eu não tenho meu corpo e não lembro quem eu fui. A senhora lembrou? Não, André, não é tão fácil assim. E aí os dois começam a passar um complemento para nós de informação. Eu e meu esposo Ricardo, nós começamos a ter algumas dúvidas dentro de nós e apresentamos essas dúvidas ao Longobardo, que é o nosso orientador, e ele levou a nossa questão à direção da colônia, que nos convocou para uma entrevista, e depois nós fomos autorizados a estudarmos durante 2 anos, 300 anos de nossas experiências. Aí ele pergunta: e só o estudo fez lembrar? Não.
O estudo apenas informa. Após o estudo, nós fomos submetidos a técnicos especializados que sobrepuseram emoções e sentimentos nas informações e nós ficamos dono de 300 anos de experiência física no planeta. E aí eu vi, André, quanto ainda eu tenho débito para pagar no planeta. Olha só. Então, vê bem. Então, não é genérico, é específico para alguns que se aplica a lembrança quando desencarna, mas não é a maioria. Aí chega do outro lado, como o André Luiz, não lembra quem ele foi. Nós também não vamos lembrar. Muitos de nós não. Percebemos? Então, são pequenos detalhes. Então, no caso da propriedade, olha só o que o André Luiz coloca para nós. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Ele vai perguntando logo. Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. É o bônus hora, né? As construções em geral representam o patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais do que um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim, 18 anos antes dela. E aí um detalhezinho aí, a família espiritual. Nós, maioria aqui, temos a família corporal. Então a família corporal, repara bem, nosso lar tem mais de 1 milhão de habitantes. E ó, contamos nos dedos das mãos, as famílias que a gente encontra lá, formadas lá dentro. A maioria não tem formação familiar lá, porque estão todos dispersos. São aprendizes que estão ajustando contas com as suas famílias corporais por desrespeito que fizeram aos seus semelhantes. Então, somente a família espiritual que tem direito de fixação de estabelecimento. E um detalhe, ela vai dizer, e aí ele pergunta, e quanto à herança? E o problema de herança? Não temos aqui demasiadas complicações. Vejam, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Aqui, quando o nosso tempo de voltar para casa lá, né? A gente faz aquele famoso, quem pode fazer o testamento, né? Eu deixo isso para fulano, para Beltrano, Ciclano, e o testamento prevalece, não prevalece? Então nós doamos aquilo que nos pertence para quem nós achamos que mereça aquilo. Então essa vontade, a última vontade é respeitada. Lá nós percebemos isso, o seguinte, tenho comigo 3 mil bônus horas auxílio, quer dizer, porque ela está no Ministério do Auxílio, no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Devolvo. Imagine aqui para nós entrarmos nesse processo. O governo diz, olha, só tem direito à herança uma casa só. O resto volta para o governo. Ou então, o patrimônio, os bens aplicados, eles reverterão para a economia nacional. Nós vamos reagir. Olha que bom, né? Aí vai dividir. Todo mundo vai agradecer. Graças a Deus nós estamos chegando igual ao nosso lar. Nosso lar vai ser... Percebe? Então quando nós estamos analisando, estudando, são essas mudanças de intenções nossas, de objetivos, que devem mostrar como é que nós reagimos quando há uma mudança radical naquele comportamento. Agora, repara bem o detalhe. Nós temos também aplicar a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, nem tudo que é aplicado lá pode ou deve ser aplicado aqui. Lembremos que lá é aplicado sobre as famílias espirituais. E aqui, na verdade, nós temos corretivos, na maioria das vezes, por famílias corporais. No livro Ação e Reação, por exemplo, o André Luiz relata um fato, que Antônio Olímpio, o pai dele faleceu, e deixou uma fazenda para os 3 irmãos. Ele, então, tem uma ideia, convida os irmãos para dar uma volta de barco na lagoa que tem na propriedade, e deu eles a beber um certo líquido que era entorpecente, veneno. Quando eles perceberam que o veneno estava fazendo efeito, no meio do lago ele virou o barco e os 3 irmãos mergulharam, não puderam nadar porque não tinha reação para sair. E ele nadou e saiu correndo pedindo socorro. Olha, o barco virou e meus irmãos estão morrendo, vamos lá. Chegou lá, os irmãos já estavam mortos. Herdou toda a propriedade.
Ficou com ele. Só que do outro lado, os irmãos passaram a persegui-lo. Tirou ele da vida e tirou a mulher dele também. Agora estava tentando tirar o filho. Aí Silas e André Luiz entram na história para acertar a coisa. E aí começam a trabalhar para que aqueles dois irmãos que eram perseguidores comecem a perdoar. E aí preparam a reencarnação para Antônio Olímpio, para ele mergulhar no planeta, construir propriedade e devolver para os irmãos. É a lei. Aí nós chegamos assim, aí nós não olhamos a lei de causa e efeito, ação e reação, não tem nada a ver conosco. Nós dizemos, gente, olha só, o pai trabalhou tanto para deixar aí, estão dilapidando tudo. Gente, às vezes está devolvendo, não está deixando, está devolvendo. Estão devolvendo. Nós às vezes nos incomodamos com coisas que não tem nada a ver conosco. É o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua. Que está na página de hoje, é que eu recebi na entrada aqui. Ter cuidado com a língua. É tão importante isso, nós realmente sabemos disciplinar os nossos comentários, que andavam para Emaús, dois discípulos de Jesus, o Tiago e o Matias, e os dois iam conversando. Tá, pois é, né? Que discípulo ingrato. Jesus partiu o pão, deu para nós, ele estava à mesa conosco. No fim traiu Jesus por 30 moedas. E a família dele está aí agora, como é que fica? Aí estão conversando, claro. Quando a gente entra nesse assunto, temos alguém para comentar e ninguém para defender, a gente vai embora, não é assim? Exatamente. Estica o assunto. Quando aí o Matias diz, Tiago, quem é que está vindo naquela direção? Ele olha, se ajoelha e diz, Matias, é o Senhor. Os dois se ajoelharam. Quando Jesus chegou diante deles, Tiago pergunta, mestre, quer que voltemos para Jerusalém, que tem alguma tarefa para nos ofertar, para realizar? Não, Tiago, continua no teu trabalho, porque eu agora estou indo em socorro a Judas. Ele voltou e escreveu na sua carta o cuidado que nós temos que ter com a língua. Ele dedicou vários versículos sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. Então vê bem esse detalhe, não é isso? Veja bem um detalhe aqui. Aqui se pergunta nos aspectos das esmolas, da assistência, o seguinte. É até São Vicente de Paula que responde, né? Que se deve entender de esmola? Condenado a pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Aí Kardec pergunta, dar-se-á reproveis a esmola? Não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Vamos analisar esse aspecto da esmola do atendimento. Lembra quando nós falamos no início aqui, que normalmente nos nossos atos, a primeira movimentação nossa é o medo do castigo. Alguém me pede uma ajuda na rua, eu digo, não, estou sem trocado nenhum agora. Que Deus te abençoe. Se Deus te abençoe, me incomoda. Aí eu caço no bolso aqui, tem uma nota de 10, não, de 10 é muito, vou dizer uma de 5, uma de 2, acho uma moeda de 1. Aí você vem cá, olha, eu achei aqui uma moeda aqui, desculpa. Não, também, que Deus te pague. Dei a minha moeda. Outras vezes, a pessoa me pede uma ajuda, eu também ofereço ajuda para ele, porque o que nós damos, Deus devolve em dobro. Só que quando nós damos nós não aceitamos receber só 2 de Deus. Tem que ser muito mais, né? 2 é pouco. Então, nesse aspecto aí, nós nos movimentamos ou pelo medo ou pelo interesse da recompensa. Mas qual é o objetivo principal? É quando nós agimos pela necessidade de quem pede. Não por nossa causa, pelo castigo ou pela recompensa, mas sim pela necessidade de quem pede. Agora, o difícil é conhecer a necessidade de alguém. E isso não é novo. O Paulo de Tarso, nas suas cartas, nós sabemos, ele foi um dos grandes perseguidores dos seguidores de Jesus. Então, ele levou quase 8 anos para ser convocado ao trabalho. Aí nós vemos o que é paciência e perseverança. Imaginemos qualquer um de nós aqui, trabalhadores da casa. Estamos aqui trabalhando, nos dedicando, nos oferecendo. Aí nós dizemos, vem cá, tem alguma coisa para eu fazer aí? Ah, sim, tudo bem, vou arrumar alguma coisa para você. Aí, bom, eles vão me dar uma coisa para fazer lá. Passa 1 mês, 2, 3, 5, 6, 1 ano, ninguém fala nada. Olha, não vou pedir mais. E às vezes até nos aborrecemos
com essa falta de atenção para conosco. Paulo de Tarso, ainda Saulo, né? Aceitou o convite de Jesus e modificou-se. Quando ele apareceu lá em Jerusalém, Simão Pedro fez um convite a ele: Saulo, é melhor você se mudar daqui, que quando você estiver pronto, quando nós precisarmos, nós vamos mandar te chamar. Ele já tinha passado quase 4 anos fora no oásis de Dan e pregando ali nas redondezas. Ficou mais 4 anos lá em Tarso. E aí um dia, quase 8 anos depois, aparece Barnabé lá convidando ele para ir trabalhar. Ele diz, largou tudo, estou pronto. Se é muito de nós, agora que eu já estabeleci, estou tranquilo aqui, olha, eu já tenho outras coisas que eu estou fazendo. E olha só como é que é a nossa postura às vezes. Aí nós vamos analisando. Deixa eles, o dia que precisar. Quando precisar e vier me chamar, eles vão ver uma coisa só. Percebe? E às vezes nós estamos sendo testados, gente, como Paulo estava sendo. Porque, como Jesus disse a John Haas, quando o convidou para vir ao planeta trazer a codificação, ele diz: os meus trabalhadores vão ao planeta não para serem servidos, mas para servir. Para servir. Tem que estar pronto. Se eu me ofereci, não aceitou a oferta, eu fiz a minha parte, gente. Não tenho que me preocupar. Eu estou pronto para quando for convocado. E dependendo, e às vezes, olha só um detalhe, nós estamos sendo observados, entramos aqui na casa, estou aqui há 5, 10 anos, e os nossos irmãos aqui que estão há 15, 20 anos do plano espiritual, conhecendo cada um aqui de nós, analisando cada um. Olha, aí vem o protetor, o amigo do Messias, e diz, olha, dá um trabalhinho para o Messias, que na casa dele ele já anda pensando até se afastar daqui. Não quer mais voltar aqui não. Olha, eu sei que você quer o bem do Messias, nós também. Mas nós temos mais experiência com esse tipo de comportamento. Nós não nos deixamos levar pelo emocional. Se o Messias, ele tem a mania de querer ser autoritário. Se der corda para ele, é difícil de segurar. Eles conhecem. Então nós às vezes dizemos, Senhor, já ouviram aquela expressão, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É só se preparar. Preparar mesmo. E Paulo de Tarso começou a andar com Barnabé e ele começou a ver uma coisa interessante. Simão Pedro, João, Tiago, todos eles não faziam outra coisa a não ser atender os necessitados. Ninguém mais falava, depois que Estevão foi crucificado, ninguém mais falava do Evangelho. Ele pegou, chamou o Barnabé e disse, Barnabé, eu não posso iniciar movimento nenhum. Até porque nem tenho gabarito para isso. Mas se você quiser começar pode contar comigo. E olha só o que diz o ponto de vista dele. Sobre o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificada. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa o escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Às vezes, Barnabé, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. E aí que está a dificuldade do trabalho da caridade. Conhecer a necessidade do irmão. Jesus deixou uma mensagenzinha no Evangelho que sempre me preocupou ou me chamou a atenção. Quando ele diz o seguinte, quando ele faz aquela a frase, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Mas eu direi abertamente, afastai-vos de mim,
porque obraram com iniquidade. Olha só. Nós, às vezes, achamos que estamos obrando em nome de Jesus, mas nem sempre nós fazemos a avaliação se realmente está coerente com aquilo que ele pede. No Paraná, só para a gente fechar a ideia, meu tempo já acabou, não é isso? Eu acho. Segura. No Paraná, ocorreu uma coisa interessante. Esses programas que existem nas casas de atender com a bolsa, né? Que ocorre? Nós vemos aí pessoas, às vezes, que criam até uma certa esperteza para tirar proveito, benefício, para atender suas necessidades. E até, de certa maneira, é uma motivação para eles. Nós fazíamos um trabalho numa casa há alguns anos atrás, e lá um dia as pessoas, a gente tomavam uma sopa junto com eles ali, naquela confraternização, e eles vinham conversar com a gente aqui e falavam as coisas com naturalidade. Olha, eu tenho mais 2 casas, com essa aqui é 3, terceira. Então eu vou num dia nenhum, nenhum no outro, então graças a Deus não me falta nada em casa. Então criou um modo, né? É um trabalho, tem que carregar, né? Mas faz isso. Mas às vezes quando se vai falar do evangelho, falar da mudança interior, porque nós todos temos a mesma origem, gente. Se eu passar na rua ali e encontrar, claro que é difícil mudar a ideia nossa. Tiver às vezes um homem deitado no chão, embriagado, mexendo com todo mundo. Puxa vida, como é que a prefeitura deixa uma coisa dessa? Mas doutrinariamente eu vou olhar e dizer assim, é meu irmão. A mesma forma que me criou, criou ele também. O mesmo destino que eu tenho, ele também tem. E a mesma forma que criou esse irmão e criou a mim, criou o Cristo também. Só tem um Criador, não tem 2. Quando nós começamos a ver essa mensagem, nós começamos a mudar a nossa ótica. Eu posso não parar para conversar com ele, mas eu posso chegar em casa e fazer uma oração por ele. Uma vibração por ele, envolvê-lo. Talvez aquele não receba o benefício dessa mensagem da prece. Mas André Luiz, quando chegou lá, viu o valor que tinha, a prece dos consulentes fizeram para ele durante 15 anos do trabalho que ele realizou. Só para ter uma ideia. Então, voltando ao Paraná, a irmã participava do programa e ela disse o seguinte, foi dada a palavra para cada um fazer o testemunho das experiências. Ela diz, olha, eu posso dar meu testemunho? Sim, o espaço é para isso. Há mais de um ano que eu frequento essa casa. Vou ser franco, eu só vim aqui no começo por causa da Bolsa Família, da ajuda que vocês me davam. E eu tinha um filho que eu tinha revolta contra ele. Eu começava às vezes a pensar, como é que eu pude gerar um monstro daquele? Era o que eu pensava. Mas aqui no dia a dia, ouvindo as explanações, as orientações sobre o perdão, a compreensão, a necessidade de mudança, de estender a mão, e eu sentia que eu não conseguia continuar aquela vida. Ele chegava altas horas da noite, não trabalhava e chegava sempre embriagado. E era briga sempre que a gente se esbarrava. Aí eu resolvi um dia, antes ele sabia o horário que ele chegava, fui lá, esquentei a comida dele, coloquei no forninho do fogão. Quando ele chegou, eu disse, olha, sua comida está preparada. Ele sentou, olhou para mim e disse, que é isso, velha? Está mudando? Eu não respondi nada, fiquei quieta. No dia seguinte fiz a mesma coisa. Todos os dias eu passei a preparar a janta dele. Até que um dia ele começou a chegar mais cedo. E menos embriagado. E eu me encorajei certa feita e sentei ao lado dele. Aí ele sentei, passei a mão no cabelo dele. Ele olhou para mim, os olhos cheios de água e disse, mãe, isso não é vida. A senhora trabalhando, dando um duro danado para colocar pão em cima da mesa, e eu desperdiçando a minha vida. Nós nos abraçamos e conversamos durante vários minutos, coisa que não fazíamos há muitos anos. Terminamos a conversa e nos entendemos. Hoje ele trabalha, não bebe, e tenho certeza, se faltar o pão em cima da mesa, não tem mais briga, porque tem respeito. Veja bem o que é o Cristo dentro de nós, a mensagem dele dentro de nós. É esta mensagem que nós temos que levar. Às vezes nós achamos que não vale a pena. Se nós somos semeadores, nós não somos nós que vamos fazer a colheita, não, gente. Se temos que semear, vamos semear. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, com a graça de Deus.